Bom dia, crianças e crianços. Vamos iniciar aqui mais uma aula de geografia do 7º ano, agora no capítulo 7 do livro de geografia, falando na página 163 sobre a população brasileira. É importante frisar que a população brasileira, assim como a população mundial, está distribuída no mundo de forma irregular. O que é que isso quer dizer, professor? Porque eu tenho áreas onde a população brasileira está aglomerada, ou seja, concentrada, densamente povoada, e eu também tenho áreas onde eu tenho um verdadeiro vazio demográfico, ou seja, uma área onde não encontramos uma grande concentração populacional. Por quê? Porque essas áreas está relacionado a fatores naturais de forma que não atraia o contingente populacional. Como assim, professor? Por exemplo, nas áreas desérticas, no sertão nordestino, digamos assim, é uma área onde eu tenho um clima um tanto quanto desfavorável e um solo também que não proporciona o desenvolvimento agrícola, ao qual faz com que a população acabe não se instalando nessas áreas e migrando para outras regiões, E aí isso acaba ocasionando um fator relacionado ao que? A justamente essa repulsão populacional ou a saída da população dessas regiões em busca de melhores condições de vida em outras áreas. Aí é por conta disso que as áreas urbanas que estão localizadas nas áreas de planícies, onde o terreno é mais plano, facilitando assim a instalação de edificações e também muitas vezes nas porções de zona da mata o solo é mais agricultável, com isso se torna uma área de atração populacional, deixando assim no Brasil a população concentrada no litoral e na zona da mata e vazios demográficos nas áreas mais centrais, como por exemplo no sertão nordestino e também em algumas regiões do centro-oeste, além das áreas da região amazônica, devido à grande densidade florestal e também a grande quantidade de rios nessa região, o que impede a locomoção de pessoas e ao desenvolvimento urbanístico dessas áreas, provocando assim uma repulsão populacional, um verdadeiro vazio demográfico. Qual a população brasileira? Qual a população absoluta brasileira? É importante ressaltar que população brasileira, população absoluta, está relacionado ao total da população de uma região, Então, qual a população brasileira, a população absoluta brasileira na atualidade? Então, segundo o último censo que foi feito em 2015 no Brasil, a população brasileira era de aproximadamente 205 milhões de habitantes. Ou seja, é considerado um país populoso, O Brasil é considerado um país populoso, porém pouco povoado, porque o país é pouco povoado e populoso, porque a população brasileira, a população absoluta brasileira é uma população grande e ele é pouco povoado por conta da baixa densidade demográfica. E o que é densidade demográfica, meus queridos alunos? Densidade demográfica é o mesmo que população relativa. E o que é população relativa e o que é densidade demográfica? O senhor ainda não explicou. População relativa ou densidade demográfica é a relação entre o total da população, ou seja, a população absoluta do país, dividido pela área, que no Brasil é de aproximadamente 27 habitantes por quilômetro quadrado. Por isso que o Brasil é um país pouco povoado, porém muito populoso. Diferentemente, por exemplo, da China. A China é um país muito populoso e muito povoado. A população da China
é uma população de aproximadamente 1 bilhão e 250 milhões de habitantes. Ou seja, se você pegar só a população da China e da Índia juntos, dá quase a metade da população mundial. Então, eu tenho uma superpopulação. A China é um país extremamente populoso e também muito povoado. A densidade demográfica da China é de cerca de 80 habitantes por quilômetro quadrado. Já do Japão, o Japão é um país pouco populoso, se compararmos a quantidade de pessoas existentes distribuídas nos outros países do mundo, porém muito povoado. Por quê? Porque a população do Japão é uma população que não supera 100 milhões de habitantes. Porém, o Japão é uma área muito pequena, porque o Japão é uma ilha, onde tem cerca de 300 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é um país pouco populoso, porém pouco populoso, porém muito povoado, porque existe uma grande quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, né? Vamos agora observar o mapa brasileiro, né, dividido por regiões, e ver qual a região que apresenta uma maior densidade demográfica no Brasil, né? O Brasil, vocês sabem que é dividido em 5 regiões, né? Dessas regiões, eu tenho a mais povoada, né? Eu tenho a região que tem uma maior quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, é a região sudeste, com cerca de 80 habitantes por quilômetro quadrado, 80,4 habitantes por quilômetro quadrado, isso devido aos processos históricos migratórios que ocorreram no decorrer dos tempos. Porque vejam só, até a década de 80, a população brasileira era majoritariamente concentrada no meio rural. E isso, de certa forma, contribuía para quê? Contribuía justamente para que essa população ela intensificasse o seu processo de desenvolvimento das áreas rurais. Só que com o tempo, né, o meio urbano começou a oferecer uma oferta de empregabilidade muito grande. E aí começou a ocorrer, como estudamos na aula passada, o processo de êxodo rural. O que é o êxodo rural? O êxodo rural é a saída do homem do campo para as cidades em busca de melhores condições de vida. E esse êxodo rural acabou proporcionando com que boa parte da população brasileira migrasse para a região sudeste, já que essa região oferecia uma grande quantidade de empregabilidade para que a pessoa tivesse uma prosperidade melhor em sua vida. E aí o que aconteceu? A região sudeste cresceu muito, principalmente São Paulo, né? E acabou acarretando um problema de ordem social, com um inchaço urbano muito grande, promovendo assim o surgimento de ocupações desordenadas, também chamadas de favelas, né? Que hoje não pode mais chamar de favela, porque o pessoal é muito cheio de mimimi, aí a gente chama hoje de comunidade, é uma frescura muito grande. Mas tudo bem, vamos de acordo como manda o figurino, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E aí o que acontece? Hoje eu tenho a região sudeste como a mais densamente povoada, né? Por conta justamente desse processo migratório que ocorreu devido ao seu desenvolvimento econômico que atraiu gente do Brasil inteiro, principalmente do Nordeste, né? E aí, consequentemente, nós temos a segunda região mais densamente povoada, a região Nordeste do Brasil, com cerca de 53,1 habitantes por quilômetro quadrado. Isso, de certa forma, acaba ocorrendo e proporcionando com que o Nordeste ele venha obter um índice de pobreza também elevado, porque o Nordeste em si ele não tem uma estrutura muito boa para absorver tão grande população que nós temos nessa região, e acaba acarretando um fator de ordem negativa, né, que é justamente o aumento da periferização da população, consequentemente com a pobreza exacerbada nas regiões do Nordeste, principalmente nas áreas do sertão nordestino, né, que hoje a gente tem doenças nessas regiões que já foram erradicadas em muitos países do mundo, né, e que no Nordeste ainda tem esse problema que está relacionado justamente à pobreza, que é uma doença associada à pobreza, é a doença de Chagas, né? Que é transmitida pelo barbeiro,
né, a doença Trypanosoma cruzi, e aí esse barbeiro geralmente eles se instalam em casas de pau a pique, né, onde de certa forma esse barbeiro acaba picando as pessoas e passando essa doença, que é uma doença que acaba afetando o aparelho cardíaco, né, da pessoa, a pessoa vai a óbito se não fizer um tratamento correto, e mesmo fazendo o tratamento correto, a longo prazo a pessoa acaba falecendo dessa doença. É uma doença que ainda não tem cura, transmitida pelo barbeiro, que é uma doença típica de países subdesenvolvidos, que o Brasil, infelizmente, ainda tem, principalmente nas áreas mais pobres, né? E aí, depois do Nordeste, em relação à densidade demográfica, eu vou ter a região Sul com cerca de 27 habitantes por quadrado, porém, a região Sul é uma região extremamente desenvolvida, principalmente o estado do Paraná, né, que tem a cidade de Curitiba, que foi extremamente planejada, né, e por estar colada justamente com a região Sudeste, que teve um forte desenvolvimento econômico, e por ser a menor região do país, faz com que os seus governadores, né, de cada estado tenham uma facilidade melhor de governar, o que de certa forma acaba proporcionando assim um processo de desenvolvimento maior. A outra região do Brasil é a região norte brasileira, com cerca de 15,9 habitantes por quilômetro quadrado, porém essa região é a mais pobre das regiões do Brasil, devido justamente a seus aspectos naturais, por conta da floresta amazônica, que faz com que essa região seja densamente ocupada pela formação vegetal e, consequentemente, há uma repulsão populacional dessa região. A população é constituída basicamente por grupos indígenas, principalmente nas áreas mais longínquas da floresta amazônica, e isso acaba, de certa forma, fazendo com que eu tenha um povoamento um tanto quanto baixo em relação à média do país e, consequentemente, uma pobreza muito grande. A região norte tem como principais capitais Belém, no estado de Pará, Palmas, em Tocantins, né, e Manaus, na região do Amazonas. São as principais capitais que desenvolvem a economia da região norte como um todo. E um destaque aí para Manaus, por conta da Zona Franca de Manaus, onde tem grandes montadoras ali, principalmente no setor de motocicletas, né, e também de eletroeletrônicos, o que distribui produtos para todas as regiões do Brasil através da Zona Franca de Manaus, né? E por fim, eu tenho como região menos densamente povoada a região centro-oeste brasileira. Por que a região centro-oeste? Como a região centro-oeste não faz fronteira com nenhum oceano, isso acaba dificultando o processo de desenvolvimento econômico por conta da instalação de indústrias nessa área, o que não gera uma grande quantidade de emprego, a não ser da área da indústria de mineração, porque a região centro-oeste ela é muito desenvolvida em relação ao processo da exploração de minério de ferro nessa região, o que faz com que acaba contribuindo a grande quantidade de instalação de indústria do setor metalúrgico nessa região. Além da grande produção de água, né, porque as principais usinas hidrelétricas estão instaladas na região centro-oeste, como a usina de Itaipu, que é a usina binacional, localizada no Rio Paraná, entre o Brasil e o Paraguai, né, fornecendo energia tanto para a região brasileira quanto para o Paraguai, por isso que ela é considerada uma usina binacional. E também a usina Tucuruí, localizada ali no rio Tocantins-Araguaia, que é um rio artificial, construída pelo homem durante a década de 70 e 80. Essa usina foi inaugurada no ano de 1983, né, e aí ela passou a fornecer energia para a região norte do Brasil, né, e também para a região centro-oeste, que a região norte em particular tinha muito problema com a questão da geração de energia. Muitas populações, principalmente populações ribeirinhas do rio Amazonas e seus afluentes, viviam ainda à base do lampião e do candeeiro, né, porque não tinha energia elétrica naquela região. Vamos falar agora sobre
crescimento natural ou taxa de natalidade e taxa de mortalidade. O que é a taxa de mortalidade? A taxa de mortalidade, meus queridos, é justamente a quantidade de pessoas que morrem em uma determinada região em um determinado período de tempo. Então, se eu tenho uma taxa de mortalidade alta, isso significa que esse país, ou estado ou cidade, tem algum problema relacionado à pobreza, não é? Porque geralmente as taxas de mortalidade estão relacionadas justamente às questões econômicas de um determinado país. Países que apresentam taxa de mortalidade muito elevada, consequentemente, esses países têm algum problema relacionado à sua economia. Um exemplo disso, por exemplo, são os países africanos, onde as taxas de mortalidade são elevadíssimas. E não está ligado diretamente à violência, não é? Está ligado às mazelas sociais, principalmente ao contágio de doenças infecto-contagiosas, como, por exemplo, a ebola, a AIDS, né? E agora o coronavírus, né? Entre outras doenças que acabam assolando nessas regiões mais pobres. Eu tive a oportunidade uma vez no meu carro, que eu faço Uber também, encontrar um habitante de Angola, um angolano, e eu vim conversando com ele sobre a questão dessas doenças misteriosas que surgem no mundo, não é, do nada. E ele conversando comigo e me falou que Angola e alguns países mais ligados ou próximos ao litoral não sofrem tanto com essas pandemias. Por quê? Porque são pessoas mais esclarecidas. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que mora em Moçambique, onde a capital é Maputo. E ele disse que lá, ele mostrou até alguns dados sobre a doença, né, que é infinitamente inferior aos dados do Brasil. Por quê? É uma questão cultural. Lá em Moçambique, por exemplo, as pessoas elas não recebem equipamento de proteção e segurança de contágio ou Covid do Estado, não. As pessoas, apesar de ser um país extremamente pobre, elas são obrigadas a comprar esses produtos e, para você ter ideia, o índice de mortalidade lá relacionado à doença, ao coronavírus, é extremamente baixo, porque é uma questão cultural. É um país que foi colonizado pelos franceses e que, de certa forma, adquiriram uma educação europeia extremamente regrada, que, apesar da pobreza, não acaba, de uma certa forma, atingindo a questão da educação. Então, as pessoas lá vivem abaixo da linha da pobreza, porém com educação extremamente relacionada a países de primeiro mundo. Então, o índice de contágio lá em Maputo, capital de Moçambique, é extremamente baixo, porque as pessoas sobem no ônibus de máscara, vão ao supermercado de máscara, tudo usa máscara, tudo usa álcool gel, faz o processo de higienização da forma correta, né? Então, ele estava me contando que no último mês, em Maputo, só teve o falecimento de uma pessoa relacionado ao Covid-19. Né? Isso tudo por conta, e lá também tem outro fator que não está relacionado também à questão política. Né? Porque a questão política ela acaba matando de forma generalizada uma grande quantidade de pessoas. Né? Porque, na realidade, a doença mata, com certeza. Tive um amigo meu que morreu essa semana. Né? Mas existem pessoas que morrem de outras coisas, né? Que são colocadas nas estatísticas como coronavírus. Para o quê? Para tentar enfraquecer o governo federal. Né? Então, a gente tem uma questão política muito grande, né? Que praticamente dobra a quantidade de óbitos no Brasil, provocando um pânico na sociedade. O que não acontece em muitos países pelo mundo. Uma pessoa apenas em óbito em Maputo e Moçambique no mês passado. E olha que a população de Maputo é muito grande, porque a taxa de natalidade ela está relacionada à pobreza também. Países que têm uma alta taxa de natalidade são países que, de uma certa forma, acabam não estar
relacionada aos métodos contraceptivos. Que métodos contraceptivos são esses, professor? Anticoncepcionais, DIU, diafragma, camisinha, coito interrompido. Então, muitas vezes, os países pobres, eles não estão relacionados a isso e se dando até menino, dando de filho. Um exemplo prático disso é o próprio Brasil. Até a década de 80, a população brasileira praticamente dobrou. A população na década de 70 brasileira é de 90 milhões de habitantes, que eu lembro que na Copa do Mundo de 70 lançaram uma música que era 90 milhões em ação para frente do Brasil. 90 milhões era a população brasileira na década de 70. E na década de 90 a população brasileira chegou a 190 milhões de habitantes. Hoje nós temos aproximadamente 205 milhões de habitantes. Por quê? A população brasileira cresceu tanto em tão pouco tempo, principalmente na década de 80 e 70. Era justamente relacionado à pobreza da população. Essa pobreza fez com que a população, e esse negócio de não ter televisão em casa, ter muito menino, tem uma certa verdade disso aí. Por quê? Porque a televisão, de certa forma, ela leva informação para você, você passa a conhecer os métodos contraceptivos e acaba, de certa forma, fazendo o controle da natalidade da sua casa. Naquela época, meus avós, por exemplo, minha avó teve 18 filhos, né, e teve uma dificuldade muito grande para criar, porque a pobreza era muito grande. A mulher naquela época também, ela era utilizada só para os afazeres do lar e para dar prazer ao homem procriar. Com um novo Código Civil, né, que foi criado na década de 90, final da década de 90 para os anos 2000, fizeram uma modificação no Código Civil, dando plenos poderes às mulheres também. Né, o poder de igualdade ao homem. Então, a mulher que antigamente não podia ingressar no mercado de trabalho, né, e o homem cuidava desse papel, colocando dinheiro em casa, a partir da década de 90, a mulher também passou a entregar-se no mercado de trabalho mais maciçamente, e aí, consequentemente, reduziu drasticamente o processo pelo qual essa taxa de natalidade acabou se tornando mais acessível, né? Diminuindo assim consideravelmente a quantidade de crianças recém-nascidas. E aí foi primordial a importância a inserção da mulher no mercado de trabalho e também, como eu posso dizer, o poder de compra da população também melhorou muito no Brasil, com a estabilização econômica, com a criação do Plano Real. Porque antigamente eles tinham um negócio no Brasil, que ainda existe hoje, mas antigamente era muito grande, que era a inflação. A inflação fazia com que a população não tivesse poder de compra, porque você, por exemplo, ia comprar uma televisão, já que falamos de televisão anteriormente, o que leva informação para a população. Então o cara ia comprar uma televisão, ele chegava na loja, e aí vou colocar em cruzeiro aqui, uma televisão que estava por 2, eu vou colocar em real, porque em cruzeiro vocês não vão entender muito, né? Também eu nem lembro mais como é que funcionava mais o cruzeiro. Mas aí você chegava na loja, estava lá uma televisão por R$2.000. Se eu vou comprar a TV, dividida em 10 vezes, eu sei que a primeira parcela da TV vai ser R$200. A segunda já vai para 230. A terceira vai para 240, 260, sei lá. Depende da variação da inflação do mês. E isso faz com que o cara ele tenha medo de comprar um produto, porque ele não sabe quanto é que vai ser a última parcela da televisão, já que o aumento do salário dele também não condizia com a realidade do aumento da inflação. Então o brasileiro dessa época aí, ele não tinha o poder de compra, porque, consequentemente, a inflação é muito grande, diferentemente de hoje. Hoje o cara sabe o que ele vai comprar, sabe o valor da primeira parcela, sabe o valor da última. Sabe se o salário dele tem condições de pagar a última parcela. Por quê? Porque ele, de certa forma, vai ser empregado e recebendo o salário dele certinho todo mês. E aí ele não vai ser doido de chegar numa loja e comprar um produto que ele não vai ter condições de pagar. Que é o que acontecia na década de 80. As pessoas não compravam por conta da inflação. E hoje as pessoas compram, isso chama-se poder de compra.
né, que a pessoa passou a ter a partir da adoção do Plano Real no governo Fernando Henrique Cardoso. E aí, consequentemente, atrelado à inserção da mulher no mercado de trabalho e, consequentemente, a chegada da informação nas casas das pessoas, passou-se a ter um controle de natalidade melhor, né, no Brasil. E, além disso, né, a melhoria também no sistema médico hospitalar, que aí a gente está relacionado à expectativa de vida da população. As pessoas passaram a viver mais e melhor. Por quê, professor? O poder de compra da população fez com que as sociedades passassem a chegar no supermercado e comprar produtos que até então eles não tinham acesso. Por exemplo, eu tive a oportunidade de viver a década de 80 e na época minha mãe fazia compra lá em casa, não era nem no supermercado, era num boteco lá perto de casa, uma bodega lá perto de casa, de seu Toninho, ainda me lembro o nome dele. E aí ela comprava num caderninho, ele anotava lá e não comprava tudo. Né? Queijo coalho, poxa, queijo coalho a gente comia no final do ano, diferentemente de hoje que a gente come queijo do rei no final do ano. Antigamente era queijo coalho no final do ano. Lembro-me que minha mãe comprava xerém para comer com sardinha, que sardinha naquela época era barato. Sardinha hoje é um artigo de luxo, viu? Uma lata de sardinha da pequena hoje é R$5. Sardinha é artigo de luxo. Naquela época, sardinha era preço de banana, era muito barata. Então, a comida do pobre naquela época era xerém com sardinha, a janta. No almoço, minha mãe comprava muitas vezes carne com osso, para aproveitar o osso e fazer uma sopa à noite. Passou-se uma época lá em casa só comendo filé de melusa, que era muito barato. Né? E a gente passou uma época só comendo filé de melusa, que era baratíssimo na época. Aqueles peixinhos chamados de coitadinha, né? As pessoas que é salgado, bem pequenininho, a gente comia muito com cuscuz também. Era comida que só tínhamos na década de 80. Então, o que acontece? Com a estabilização econômica da moeda, as pessoas passaram a ter o poder de compra também, no que diz respeito, no tocante à sua alimentação. E passaram a se alimentar mais e melhor, né? Consequentemente absorvendo mais substâncias para o seu organismo e a partir de então vivendo mais. O acesso ao sistema médico hospitalar também passou a ser qualificado com a criação do SUS pelo governo do PT. Né? O SUS passou a melhorar muito, porque antigamente a gente tinha o INPS, né? Que era um sistema médico hospitalar público extremamente sucateado. Nós não tínhamos ambulâncias do SAMU, que também o SAMU foi criado pelo governo do PT, né? E que deu uma sobrevida maior à população. Não que hoje nós temos um sistema médico hospitalar de mil maravilhas, não. Mas em relação ao que nós tínhamos até a década de 80, no início da década de 90, melhorou da água para o vinho, né? Se você antigamente morria na fila do hospital, hoje você morre dentro do hospital, né? Mas você morre. Mas melhorou? Melhorou. Deu uma sobrevida. Então a população ela passou a envelhecer um pouco mais. Envelhecendo um pouco mais, né? O que aconteceu? Acabou onerando, de certa forma, a folha salarial do governo federal. E o governo federal ele se foi obrigado a fazer uma reforma previdenciária, alongando o tempo de aposentadoria do ser humano, porque senão daqui a um tempo iria faltar dinheiro nos cofres públicos pela grande quantidade de pessoas que estariam se aposentando muito novo. E aí essa reforma previdenciária acabou acarretando com isso. O aumento do tempo de aposentadoria. E também não me tirem na cabeça que a criação desse vírus aí estaria relacionada a isso também. Dizimar em boa parte da população idosa do planeta para desonerar a folha, né, de alguns países, principalmente pobres, que pagam aposentadoria. Porque a população ela está envelhecendo cada vez mais
devido às melhores condições de vida. E isso acaba, de uma certa forma, onerando os cofres públicos de um país. Então, o que se morreu de idosos no Brasil nesse último ano causado pelo coronavírus, futuramente vai desonerar muito a folha salarial, né, da quantidade de idosos que recebiam aposentadoria no Brasil. E aí, consequentemente, de uma certa forma, acabou sendo positivo, né, para o governo federal esse vírus aí, não só do Brasil, mas de outros países do mundo aí, que pagam aposentadoria para seus idosos. Então, gente, vou ficando por aqui. Na próxima semana, a gente vai trabalhar com pirâmides etárias, e aí vocês vão entender bem melhor essa questão, ok? Um abraço a todos, que Deus abençoe e até a próxima.